Fala pessoal, bem-vindos para mais uma aula. Nessa, a gente vai começar estudando operações de tesouraria, depois a gente vai ver um pouquinho de varejo bancário e aí, por fim, recuperação de crédito, tá? Então, olha só, a tesouraria ela é um setor específico das empresas cujo principal objetivo é fazer a gestão de entrada e saída de recursos financeiros, ou seja, a gestão do fluxo de caixa. Então, pensando em um contexto geral, daqui a pouco a gente já aplica isso daqui sobre uma instituição financeira, mas pensando em um contexto geral de empresas, a tesouraria dessas empresas é responsável, então, por fazer a gestão do que entra de recursos naquela instituição, naquela empresa, e o que sai de recursos, né? O que entra são as fontes de receita, por exemplo, né? Vendas que são feitas aos clientes, origem também de aplicações financeiras, e também a saída de recursos financeiros, investimento, pagamento de funcionários, compra de estoque, matéria-prima. Então a tesouraria ela vai ser responsável por fazer essa gestão e enxergar como é que está o desempenho da empresa, né? Se ela tem mais recursos que estão entrando, se tem mais recursos que estão saindo. E, consequentemente, vai ver a saúde financeira dessa empresa também. Em um âmbito bancário, agora pensando em instituições financeiras, a tesouraria ela é responsável por administrar as reservas e operações no mercado interbancário, de modo a manter a liquidez da instituição em nível adequado, objetivando a maximização de lucro e ao atendimento das exigências do Banco Central, tá? Então, uma instituição financeira, ela tem uma atividade que é complexa, porque ela está sempre fazendo as intermediações financeiras, sempre captando os recursos dos seus clientes e, do outro lado, né, entregando crédito aos agentes deficitários. E é importante que a instituição ela consiga fazer um controle, né? Daqui a pouco ela pode estar emprestando muito mais do que ela deveria. E a tesouraria em um ambiente bancário, entre outras coisas, vai ser responsável por isso, tá? Por enxergar, por ver como é que está acontecendo essa entrada e saída de recursos e manter a instituição em um nível adequado de liquidez. Até porque a instituição ela não pode fechar o caixa em negativo. A gente viu, inclusive, que se isso eventualmente estiver para acontecer, ela vai fazer as operações no mercado interbancário. Então, a tesouraria em um ambiente de instituição financeira é responsável por isso, tá? E olha só, quais são as atividades fim da tesouraria, ou seja, a principal finalidade dela, né? As atividades fim da tesouraria em um banco compreendem a atividade finalística, tá? Gestão do fluxo de caixa, que é essa ideia do que entra e o que sai. A administração da carteira própria de títulos. Sim, a instituição financeira, ela deixa valores aplicados que não estão sendo utilizados em títulos. Então, a tesouraria ela vai ser responsável por fazer essa administração da carteira, aonde a instituição financeira colocou os seus recursos. Operações no mercado interbancário, que é aquela ideia de que, eventualmente, a instituição ela precisa pegar recursos emprestados com outras instituições financeiras, e liquidação e contabilização das operações, para conseguir enxergar, então, como é que está a liquidez dessa instituição. A administração do fluxo de caixa dos bancos é importante, pois, diariamente, os bancos podem estar em situação deficitária ou superavitária, vai depender aí dos empréstimos que estão sendo feitos. Os bancos tendem a deixar um valor mínimo em caixa, moeda em espécie, e o que excede esse mínimo é aplicado em títulos, que ofereçam rentabilidade e que tenham liquidez no mercado. Então, uma partezinha do valor é deixado em dinheiro em espécie mesmo, tá? Que é aquela... A gente pode pensar como se fosse uma reserva de emergência. Mas o banco ele não gosta de deixar dinheiro parado. Então, o que sobra, o que excede esse montante de reserva de emergência, ele fica aplicado em títulos públicos e a gente acabou de ver que uma atividade finalística da tesouraria é de fazer a administração da carteira desses títulos, né? Ou seja, título A, título B, título C. Bom, a tesouraria ela também tem atividades meio que vão levar às atividades finalísticas que a gente acabou de ver. Quais são as atividades meio da tesouraria? Elas compreendem a análise de cenários e a gestão de riscos. Tá? Então vai, por exemplo, enxergar como é que está o mercado, qual que é a taxa de juros que está definida para a meta da taxa Selic, qual que é o câmbio atualmente, né? Qual que é a expectativa de crescimento do PIB, qual que é a expectativa do consumo, do nível de endividamento das pessoas. Isso tudo análise de cenários. E através disso, ela também vai permitir a gestão de riscos. Dependendo aí de como estiver a atividade econômica,
A instituição financeira vai se portar de uma maneira para tentar reduzir algum tipo de risco, para tentar assumir o risco, ao invés de tentar reduzir, mitigar, assumir aquele determinado risco. A tesouraria, ela permite isso, tá? E aí, tá um esquema aqui só para a gente lembrar, tá? Fluxo de caixa, a carteira própria de títulos, realização de operações financeiras no mercado interbancário e liquidação e contabilização. Tudo isso aqui faz parte das atividades finalísticas. E aí a gente tem a análise de cenários de gestão de riscos, que vai ser um meio para que a gente consiga, então, executar essas atividades fins proporcionadas aí pela tesouraria bancária. Bom, agora um outro conceito também que a gente tem que estudar é o de varejo bancário. Olha só, varejo, em um contexto geral, ele é considerado o tipo de venda que é feito diretamente para o consumidor final, sem intermediários, e onde as mercadorias são comercializadas em pequenas quantidades, tá? Então, em um contexto geral, o varejo ele vai ser responsável por entregar o produto para o consumidor final. A gente não tem um intermediário que vai comprar esse produto e vender para o consumidor final. Não, aqui a gente já está na ponta, tá? No mercado financeiro, um banco de varejo ele é caracterizado por fornecer serviços financeiros com o grande público, muitos clientes, independente do tamanho. Tá? Então, uma característica aí do banco de varejo é que ele vai atuar com grande quantidade aí de clientes, independentemente do tamanho. Como assim? Não vai olhar a renda do cliente, não vai olhar qual que é o patrimônio daquele cliente. Aqui a gente está atendendo ao grande público. Esses são os bancos de varejo, são o que geralmente a gente tem mais abundância no mercado financeiro. Renan, ainda não consegui diferenciar dos demais. Aí eu trouxe para vocês definições, então, por exemplo, de bancos de negócio. Eles se dedicam à intermediação de grandes operações, tradicionalmente conhecidas como de engenharia financeira. Então, aqui a gente tem operações, sei, daqui a pouco estão na casa de milhões. Aqui no varejo bancário, não, né? A própria característica do varejo é de que a gente fala em pequenas quantidades. Bancos de atacado trabalham com poucos, mas grandes clientes. Também uma ideia de que a gente está com um volume muito alto. Bancos de nicho, eles trabalham apenas com um segmento específico do mercado. Então, eles vão se especializar em algum tipo de operação. Por exemplo, trabalhar com energia renovável, né? Através daí do financiamento de placas fotovoltaicas. Pode ser que daqui a pouco exista aí um banco que atue nesse nicho. Outro, que ele vai priorizar só operações de crédito rural. Banco de nicho, tá? Banco de varejo é aquele geralzão que vai atender o grande público. A gente também pode, dentro desse contexto, pensar em segmentação. Resolvi trazer para vocês porque eu já vi algumas questões de prova. Em alguns casos, os bancos eles estão formalmente segmentando sua atuação em grupos de atendimento específico, como por exemplo, olha só, é como se eu pegasse o banco, por exemplo, e dentro do banco ele fizesse a segmentação de seus clientes. Aí a gente tem, por exemplo, o Corporate Bank, que é um segmento do banco. Atendimento a grandes empresas e algumas vezes até bancos de menor porte. Ou seja, nesse segmento bancário, então, a gente vai ter grandes empresas que faturam bastante e, por vezes, o banco ele vai estar prestando serviços financeiros para bancos que são menores do que ele. A gente tem o Private Bank, que fornece atendimento a clientes como pessoas físicas especiais, de altíssima renda e ou elevado patrimônio. Então, é uma segmentação de alta renda. E tem o Personal Bank, que presta atendimento a clientes que sejam pessoas físicas de alta renda, pequenas e médias empresas. Tá? O Private Bank ele tem a característica de ele atuar ainda de forma mais restrita, tá? Com clientes que tenham mais renda. Beleza. E sobre recuperação de crédito? Olha só, a recuperação de crédito ela é a atividade que contempla os esforços da instituição financeira para reverter perdas causadas pela inadimplência. Então pensem o seguinte, a instituição financeira está aqui. Ela vai, de um lado, fazer a captação de recursos e de outro, ela vai fazer as operações ativas. Vamos supor que ela emprestou aqui para esse cliente um total de 100 mil reais, né? Ele queria comprar um carro. Aí, né, esse cliente aqui, ele pegou os 100 mil reais emprestados e depois, eventualmente, vamos pensar que foi um empréstimo consignado, por exemplo. E aí, se é um empréstimo consignado, esse empréstimo ele desconta direto na folha desse cliente aqui, né, da empresa onde ele trabalha. Mas vamos pensar que esse cliente foi demitido. Aí agora não está mais consignando na folha. Ele teria que pagar as parcelas, né, de maneira própria. Só que ele foi demitido, ele está sem renda, ele deixou então essa dívida a pagar.
ele ficou em prejuízo, ele ficou negativado, ele ficou em dívida com a instituição financeira. Tá? Então, a instituição financeira, inicialmente, o que ela vai tentar fazer? Ela vai tentar contatar esse cliente para fazer a cobrança, trazer ele na agência, tentar daqui a pouco fazer uma renegociação, colocar parcelas que sejam mais acessíveis, de acordo com essa nova realidade que ele tem. Então, essa primeira fase aqui é a de cobrança. Mas vamos supor que o cliente ele se fez de desentendido, não atendeu as ligações, não foi mais na instituição financeira, o nome dele foi para o SPC, foi para o Serasa, beleza, ele não tomou uma atitude no sentido de pagar essa dívida. É algo que acontece bastante, tá? Estou trazendo para vocês uma situação que é recorrente nas instituições financeiras. A gente trabalha ofertando crédito consignado, especificamente esse crédito aqui que eu estou falando para vocês, se a gente está trabalhando aí com empresas que têm folha de pagamento dentro da instituição financeira onde a gente trabalha, é bem provável que a gente faça empréstimos consignados e, eventualmente, um funcionário vai ser demitido e ele vai deixar essa dívida para o lado. Aí vai gerar, sim, vai gerar, sim, algum tipo de dívida lá com a instituição financeira. A instituição financeira, vocês atendendo lá, vão tentar ligar para contratar esse cliente, não vão conseguir, e aí vai passar um tempo, né? E depois, então, de já ter entrado para o SPC, Serasa, entra algum tipo de campanha na instituição financeira de vocês de recuperação de crédito. E aí, vocês vão ligar, tentar novamente falar com esse cliente para oferecer novas condições. Vocês vão tentar recuperar esse crédito que, a princípio, ele parecia perdido. E aí, com certeza, como já se passou um tempo da dívida, as condições de pagamento talvez sejam ainda mais acessíveis do que aquelas que foram utilizadas na tentativa de cobrança, quando a dívida recém tinha ficado vencida, tá? Então, vamos ver tudo que eu acabei de falar isso aqui em texto. Essa ação acontece quando a instituição financeira concede algum tipo de crédito ao cliente e não honra com os pagamentos, gerando uma pendência. E esse, né, o cliente não honra com os pagamentos. Gerou uma pendência aqui? Gerou. Inicialmente foi o que aconteceu. Para a instituição financeira, conseguir recuperar uma pendência é interessante. Primeiro, pela recuperação do crédito, né? Vamos pensar que passou aquele tempo lá e aí a instituição está tentando fazer a recuperação de crédito. É importante porque é um valor que vai entrar para essa instituição financeira. Mas também é importante porque isso vai reverter uma provisão, que é uma reserva obrigatória que a instituição financeira deve constituir para cobrir eventuais prejuízos. Ou seja, a instituição financeira ela tem que manter uma reserva lá dentro dos seus recursos financeiros, uma parte tem que ficar como uma provisão, justamente para conseguir eventualmente ter liquidez quando os clientes não consigam fazer os pagamentos, quando eles entrem em situação de inadimplência. Uma vez que a instituição financeira ela recupera um crédito, ela pode diminuir essa parcela de provisão que ela tem lá. E isso é interessante, né? Porque daí ela vai conseguir aplicar esses recursos, talvez através da intermediação financeira, talvez colocando no mercado. O importante é que ela vai ter mais recursos para fazer esse dinheiro render. Então não é legal ficar lá na provisão. Quanto mais ela conseguir tirar, melhor. Então, dois efeitos. A recuperação de crédito, ela se diferencia da cobrança de crédito, visto que essa última, a cobrança, ela acontece nos primeiros estágios da dívida, antes de passar para os órgãos de proteção ao crédito, SPC e Serasa. Primeira situação ali que eu coloquei para vocês, tá? Já a recuperação de crédito normalmente acontece com dívidas que já estão registradas nesses órgãos, pois trata-se de pendências mais antigas. Como são dívidas mais difíceis de renegociar, a instituição financeira tende a oferecer melhores condições de pagamento, com o objetivo de recuperar pelo menos uma parte da dívida original. Tudo que eu falei aí para vocês, tá? E além disso, a instituição financeira ela também pode terceirizar o processo de recuperação de crédito a empresas que sejam especializadas nesse tipo de serviço. Enquanto na cobrança de crédito, geralmente é a própria instituição financeira que negocia com o cliente, tá? Então, pensando que passou anos, está se fazendo aquela tentativa de recuperação de crédito, a instituição financeira ela pode terceirizar esse processo aqui de recuperação de crédito. Pode colocar uma empresa de cobrança para tentar contatar o cliente, porque senão é um tempo que a instituição financeira vai ter que dedicar, né? Tirar um funcionário lá que poderia estar fazendo comercialização de produtos com outros clientes e vai ter que tirar esse funcionário para que ele tente contatar o cliente. Aí se ela terceiriza, né, ela tem uma empresa então atuando. Claro que ela vai ter que dividir parte da recuperação de crédito, vai ser um serviço que vai ser prestado, mas é uma opção, até porque essas empresas elas são especializadas nesse tipo de situação, tá certo?
Então, sobre recuperação de crédito, era isso aí. Vou fazer as questões nessa aula mesmo, tá? A função principal... O relógio está que tá hoje. A função principal das operações de tesouraria bancária é aprimorar a qualidade de atendimento aos clientes. É isso que vai fazer a tesouraria bancária? Aprimorar a qualidade? Não, né? Não tem a ver com o que a gente viu em aula. Ampliar o uso de serviços digitais nas transações financeiras? Também não é isso. Administrar os fluxos de despesas e as receitas da instituição financeira, visando controlar os gastos e a maximizar os lucros. Perfeito. É isso, né? Letra C é a resposta. Aumentar a carteira de serviços financeiros? Também não. Gerenciar a atividade de marketing? Também não tem a ver aí com a tesouraria. É função precípua da tesouraria em um determinado banco. Vamos lá. Acompanhar as operações em atraso, visando a instauração do processo de recuperação de crédito. Não é isso que a tesouraria vai fazer, né? Quem vai, daqui a pouco, acompanhar as operações em atraso, visando essa recuperação de crédito, pode ser um setor específico de cobrança lá dentro da instituição financeira. Estreitar o relacionamento com os clientes do banco, não vai atuar diretamente com os clientes, né? Fixar as formas de garantias exigidas em função do tipo de operação de crédito. Não, isso quem vai fazer aí, não sei, talvez seja uma parte específica do banco que trata sobre operações de crédito, sobre garantias, tá? Mas não a tesouraria. Gerenciar os descasamentos existentes entre os fluxos de caixa das captações e aplicações do banco. É aquela ideia, né, de fornecer liquidez para a instituição financeira, para ela conseguir enxergar isso e ver aonde que está saindo mais ou aonde que está entrando mais, para que ela não fique em negativo. Resposta, a letra D. Ativar as atividades de marketing e publicidade do banco? Também não, nada a ver. Se o planejamento estratégico do Banco do Brasil fixar como meta prioritária a expansão de suas operações no varejo bancário, o público-alvo serão, a gente viu, né? Quem que é o público-alvo quando a gente fala do varejo bancário? É o grande público, é o consumidor final, tá? Independentemente do porte desses clientes, independentemente da renda ou patrimônio. Companhias de grande porte? Não, né? Aqui faria sentido por corporate bank ou com os bancos de negócio. Governos na esfera federal, estadual, municipal? Também não. Exportadores, importadores ou clientes individuais? Aí sim, geralmente são clientes individuais, tá? Resposta aí na letra E e a gente termina mais essa aula.